Olá, Enzos e Valentinas! Olha só quem voltou, a sua professora de crochê favorita da internet. Estou de volta, a pedido de uma amiga muito especial, que é a Isabelle, uma amiga de longa data minha, e ela me pediu para gravar um vídeo explicando como fazer uma forma de coxinha, né? Ela tá com um projeto de fazer um amigurumi bem específico, e para esse amigurumi ela tem que conseguir fazer uma forma de coxinha, assim. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. E não apenas isso, eu vou dar uma dica muito, assim, valiosa para você que quer trabalhar com crochê, com amigurumis e quer desenvolver as suas próprias criações. Então, não perca esse vídeo. Vamos lá! Se você quer aprender a fazer suas próprias receitas de crochê, você tem que saber desenhar. Eu vou ter que saber desenhar? Calma, não precisa saber desenhar super bem, mas você tem que ter uma noção espacial. Uma noção, assim, de volume das peças, de visão espacial mesmo, gente. Só lamento, mas se você quer criar uma coisa que é uma escultura de crochê, mas ainda é uma escultura, você tem que ter noção espacial. E para isso, se você tiver algum conhecimento de desenho, ajuda demais. Então vamos lá. Pegando o caso da minha amiga, que quer aprender a fazer um formato de coxinha para o projeto que ela tá trabalhando. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o desenho da coxinha. Né? O desenho, a forma que você quer construir. Então, no caso dela, ela não quer uma esfera. Ela quer algo que é até redondo na base, mas que é fina para um bico. Como que eu vou construir esse formato em crochê, gente? De onde que eu vou tirar isso aqui? O que você precisa entender para conseguir fazer a sua forma de coxinha ou qualquer outra forma que você queira criar de crochê é que tudo tem um eixo. Eixo? Como assim eixo? Tá vendo aqui? Desenhei essa linha aqui. Essa linha aqui, ela representa o eixo dessa coxinha. Então, se a gente estiver pensando aqui numa figura 2D, o eixo tá passando, dividindo a nossa coxinha em duas partes simétricas. Bom, não tão simétricas assim, porque eu não fiz essa coxinha tão simétrica assim. Mas vocês entenderam. Agora, se a gente pensar numa figura 3D, o eixo, ele nada mais é do que uma linha que vai passar bem no centro do nosso anel mágico. Então, acho que vocês lembram dessa figura que a gente aprendeu a fazer numa das primeiras aulas de crochê que eu postei aqui na internet, certo? É uma figura plana. Se a gente quiser imaginar o eixo dessa figura, seria uma reta passando bem aqui no centro do nosso anel mágico e subindo por toda essa altura aqui. Esse seria o eixo da figura, certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender e ter de noção espacial para conseguir construir a forma que você quiser no seu crochê é entender isso, que as figuras 3D, né, elas vão ter esse eixo passando no meio delas, ok? Guarda essa informação. Outra coisa que você precisa entender, se você quiser criar as suas receitas de crochê do seu jeito e inventar boneco, personagem, criar as suas receitas, suas formas, é o seguinte: as coisas nunca têm apenas um jeito de serem feitas. Olha só essa coxinha aqui. Ela tá assim, né? Mas se eu deixar ela assim, ela deixa de ser uma coxinha? Ou assim, sabe? Independente do lado em que ela estiver virada, ela vai continuar tendo esse formato aqui de coxinha. Isso implica que, no seu crochê, você pode começar a receita da sua coxinha tanto daqui da bundinha dela indo em direção ao topo, ou então você poderia começar desse biquinho aqui indo em direção para cá. Não importa de qual lado do eixo você vai começar o projeto. Você consegue fazer sua coxinha tanto vindo de cá para cá, ou então de cá para cá. Ou seja, definir se você vai começar de cá para cá ou de cá para cá é uma questão de preferência, entendeu? É uma questão de estilo, tem muito a ver também com o projeto como um todo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Tá bom, já entendi, mas você falou, e aí? E aí? Você não vai me ensinar como que eu projeto as minhas receitas? Como que eu crio? E aí? Falou de eixo, falou de começar pelo início ou iniciar pelo fim, e aí? E aí? Calma, gente, relaxa o coração. Vamos lá, agora eu vou te ensinar como que você pensa as receitas. No crochê, na técnica de amigurumis em especial, a gente só tem 3 possibilidades. Ou a gente aumenta, ou a gente mantém o mesmo número de pontos, ou a gente diminui. 3 possibilidades. Ou aumenta,
ou mantém o mesmo número de pontos, ou diminui. Simples, né? Eu tô te dando, ou seja, eu tô te dizendo que seja lá o que você for fazer na sua receita, você vai ter esses 3 caminhos. Em relação ao número de pontos, ou você vai aumentar o número de pontos, ou você vai manter igual, ou você vai diminuir. 3 opções, certo? Então, vamos pensar essas 3 opções de um jeito visual, porque a gente está trabalhando aqui com visualidade, com noção espacial. E aí não tem como a gente trabalhar visualidade, coisa espacial, e não querer pensar a visualidade de um jeito visual. Ficou confuso? Espero que não. Vamos lá, vamos pensar essas 3 possibilidades que eu te dei de uma maneira visual. Vou desenhar para vocês, porque vocês sabem que eu gosto de desenhar, porque o desenho, ele é anti-burrice. O desenho, ele fala por si. Como representar visualmente essas 3 possibilidades? Então, a gente pensa aqui, imagina o nosso eixo, certo? O eixo. O aumento, ele é a seta que sai do eixo e vai em direção aqui às extremidades. Qualquer aumento que você faça, ele tem essa... Se a gente pensar visualmente, ele é isso aqui, entendeu? Ele tá se afastando do eixo, ele tá se expandindo, ele tá aumentando os horizontes. Então, toda vez que você pensar em aumento, você pensa nesse vetor aqui, que ele sai, né, do eixo em direção à extremidade. Ele se afasta do eixo. A nossa segunda possibilidade no crochê, como eu falei, é manter o mesmo número de pontos, certo? Quando a gente pensa em manter o mesmo número de pontos, a gente está falando daquelas carreiras em que a gente faz ponto sobre ponto, sem aumentos, sem diminuições, apenas mantendo o mesmo número de pontos. Quando a gente pensa nesse tipo de carreira, o que você tem que imaginar é isso aqui. É uma setinha para cima. Ou seja, ela não está nem aumentando, não está expandindo a sua carreira, não tá se afastando do eixo, mas ela também não está indo em direção ao eixo, mas ela também não fica parada, né? Porque se você está botando ponto, alguma coisa acontece com isso. O que acontece? Sobe. A carreira que ela não é nem de aumento, nem de diminuição, ela é uma subida. Você está ganhando altura na sua peça, entende? Então, aqui, o vetor de baixo, né? A setinha que se afasta do eixo representa carreira de aumento. A setinha que vai para cima representa as carreiras de ponto sobre ponto. Quando você não aumenta nem diminui, você está aumentando a altura. Você está fazendo a peça ficar mais alta, sem ela ficar mais larga e nem menos larga. Entende? E por último, a nossa terceira possibilidade no crochê, né, seria diminuir a quantidade de pontos da sua carreira. E aí, quando você pensa em diminuição, você tem que imaginar essa setinha aqui, tá vendo? É uma seta que ela vai em direção ao eixo. Você está reduzindo, você está apertando, contraindo a sua carreira. Então, ela fica cada vez mais próxima daquele eixo. Então, ó, pensa aqui comigo. Carreira de aumento. A cada carreira de aumento que a gente faz, o nosso crochê ele vai se afastando aqui do nosso eixo, que é essa agulha, representado por essa agulha. Se eu tivesse feito depois carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, sem aumento e nem diminuição, apenas ponto sobre ponto, o que aconteceria é que esse crochê aqui, esse trabalho aqui, ele começaria a ganhar altura, então ele ia ficar mais alto, mas não ia nem para cá nem para cá, ele só ia para cima. E se depois eu botasse carreiras de diminuição, o que ia acontecer com esse crochê aqui é que ele ia contrair, ele ia se aproximar do eixo. Ficou claro isso pra você, gente? Isso é essencial. Se a sua cabeça não explodiu até agora, não é possível. Ou você não entendeu o que eu tô explicando, ou você já sabia. Se você já sabia, parabéns. Se você não sabia e sua cabeça não explodiu, você não é possível, você não entendeu. Volta e assiste o vídeo de novo. Mas, enfim, isso aqui, ter essa noção aqui espacial, entender o que é o eixo e o que significa visualmente aumento, ponto sobre ponto e diminuição, isso é a base para você conseguir criar o formato que você quiser, que você imaginar na sua vida. Entende? Beleza. Acho que tô captando, né? E a coxinha? Como que fica a coxinha? Como que diabos eu faço esse formato aqui então, que tem um bico alongado? Como que faz isso? Eu te desafio a parar esse vídeo agora e tentar desenhar usando esses vetores, né? Ou que se afastam do eixo, ou que sobem, ou que se aproximam do eixo. Tenta desenhar como você faria uma coxinha, usando esse esquema que eu acabei de te ensinar. Tenta ir, senta um pouquinho, faz o eixo e tenta me explicar, usando os vetores, como que você faria uma coxinha. Fez isso? Parou, pausou o vídeo, desenhou sua coxinha. Vamos lá, vou te mostrar como eu faria uma coxinha.
Coxinha, Enzo, Enzo, coxinha. Valentina, Enzo, coxinha, Valentina, Enzo. Gente, isso aqui é a representação gráfica de uma coxinha, usando essa técnica dos vetores que eu ensinei. Então, o que acontece aqui? Para fazer essa coxinha aqui, esse formato, no caso eu esquematizei a minha começando da bundinha dela, indo em direção à parte mais fininha. Mas também daria para fazer o oposto, começar de cima indo para cá. Mas beleza. Da forma como eu escolhi fazer, a gente começaria com aumentos, ou seja, cria uma expansão, a gente vai ganhando espaço, né? Depois a gente faria algumas carreiras de ponto sobre ponto para ganhar altura. E aí, o que aconteceria aqui, não sei se vocês estudaram, se vocês lembram da questão de soma de vetores, mas sim, matemática e crochê de novo. Eu falo para vocês que crochê e matemática é assim, ó, mas ninguém acredita em mim. Mas gente, crochê é noção espacial, é geometria. Geometria, por incrível que pareça, crochê tem muito de geometria. E aí, geometria é o quê? Parte da matemática. Então, se você não sabe matemática, ou se pelo menos você não sabe essa parte da matemática que tem a ver com geometria, se você não tem noção espacial, minha filha, você tá ferrada. Mas não desista, segura aqui, vamos junta. Isso aqui tem tudo a ver com soma de vetores, né? Porque, assim, por mais que o desenho fique essa coisa robotizada, sobe, desce, uma escadinha assim, você tem que pensar que você vai trabalhar com linha, gente. A linha não é um troço duro. Então, aqui parece que não vai dar certo, mas quando você faz na prática, isso aqui é o esquema de uma coxinha. O que acontece? Carreira de aumento, carreira de ponto sobre ponto, a gente ganha altura. O que acontece é que, seguindo essas duas etapas, o seu crochê ele vai virar uma cuiazinha. Ele vai virar Ele não vai virar um quadrado. Ele vai virar uma cuia, um troço assim. Imagina uma esfera cortada ao meio. É isso que vai virar, só que ela é oca por dentro, né? Então, essa é a bunda da sua coxinha. É representada graficamente por isso. Carreira de aumento, quantos aumentos você quiser, dependendo do tamanho que você queira essa bunda da coxinha. Carreiras de ponta sobre ponta. Aí, depois, quando você pensa, aqui já tá bom, essa altura tá boa. A gente começa esse processo aqui de ir fechando, afunilando, fazendo o biquinho da nossa coxinha. Que seria o quê? Uma carreira de diminuição, uma carreira de ponta sobre ponto. Uma carreira de diminuição, uma carreira de ponto sobre ponto. Uma carreira de diminuição, uma carreira de ponto sobre ponto. E assim você vai indo e a sua coxinha vai ficar assim no fim das contas. É estranho, né? Parece mágico, parece, sei lá. Eu acho que antigamente as pessoas eram queimadas por muito menos. Mas é isso. Se a gente pensar graficamente, né, usando esse esquema que eu acabei de ensinar, imaginando um eixo e imaginando vetores, né, o vetor da carreira de aumento, que se afasta do eixo, o vetor da carreira de ponto sobre ponto, que ele vai crescendo em altura, e os vetores de diminuição, que eles se aproximam do eixo, você consegue criar o que você quiser. Agora eu desenhei do outro lado para ficar espelhado e vocês conseguirem visualizar melhor, sabe, como funciona. Então, ó, carreira de aumento, expansão, carreira de ponto sobre ponto, ganha altura. E aí depois, diminuição, aumento, diminuição, aumento, diminuição, aumento. E assim você criou a sua coxinha. E da mesma forma como eu criei essa coxinha, eu poderia criar várias outras formas. Eu sugiro que vocês comecem a praticar isso. Então, senta agora, pensa numa forma que você queira criar em crochê, faça um esquema usando essa técnica que eu ensinei dos vetores. E depois executa, bota em prática. Tenta fazer as carreiras de aumento, de diminuição, de ponto sobre ponto e vê no que dá. Sugiro que vocês comecem praticando formas simétricas, né? Como uma coxinha é simétrica, embora esse desenho tenha ficado um pouco torto, uma coxinha é uma coisa simétrica. Comecem experimentando formas simétricas, que vão ser um pouco mais fáceis de vocês pegarem o conceito. Aí depois você pode, enfim, virar o cabeção, porque você poderia, por exemplo, um lado você tá fazendo todo esse esquema de coxinha, e no outro lado da carreira, divide a carreira em duas partes. Metade da sua carreira você está fazendo diminuição e a outra metade você está fazendo ponto sobre ponto. Você vai começar a criar umas formas bem interessantes. Então, é isso, gente. Esse é o esquema que está por trás de criação em crochê. No fundo é simples. Só requer que você tenha visão espacial, paciência. E é isso. Visão espacial, paciência para testar, para errar, para refazer. E é só isso. Essa foi a minha aula teórica. Eu espero que a minha amiga Isabelle tenha assistido o vídeo, gostado, conseguido pegar, assim,
a essência da coisa, criação de formas um pouco mais diferentes no crochê, como que funciona, mas querendo ou não, eu pretendo, gravar um vídeo mostrando na prática como fazer a coxinha. Então, é isso, o vídeo já tá muito longo, um beijo, um queijo, até a próxima. Beijão no coração.